Deixar o coração da igreja. Aleluia. Salmo de número 23. É bem conhecido, mas o Senhor tem um mistério muito grande. Esse salmo, aleluia, essa palavra ficou hoje no meu coração. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale essa palavra? O Senhor disse, você vai falar essa palavra. Aleluia. Digno de toda a glória e da honra. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, quem achou? Quem não achou, diga, espera eu, perdão, irmãos. E diz assim, Salmo de número 23, de número 1. O tema diz, a felicidade dos termos o Senhor como pastor. De termos o Senhor como nosso pastor. Amém? A minha Bíblia está um pouco diferente da sua, mas o significado é o mesmo. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia mansamente pelas águas tranquilas, e refrigera minha alma, e guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, e prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice e transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da tua vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode se sentar lá, abrindo palma e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Grandioso é o nome do Senhor Jesus. Essa palavra bem conhecida em nosso meio. Salmo de número 23. Eu cresci dentro da igreja em 1991. E louvado seja o nome do Senhor, com o decorrer dos anos, a gente vai crescendo. E eu me lembro que eu era muito pequena, eu já ouvia a recitação desse salmo dentro da igreja. Eu acredito que qualquer pessoa, qualquer casa que você entrar, você vai ver a Bíblia talvez aberta no Salmo 23. Talvez uma pessoa que não frequenta a igreja mais, ela tem fé em Deus e ela sabe o Salmo 23. Até mesmo aqueles que nunca foram à igreja, eles conhecem o Salmo de número 23. Então é um salmo popular, vamos dizer, em nossos termos, popular em nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio de todos, no decorrer do mundo e da terra, todos conhecem o Salmo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala para mim e para você que esse salmo ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um dos salmos mais lindos, que eu vejo uma dependência de um homem, de uma confiança de um homem em Deus. E esse nome se chama Davi. A Bíblia fala para mim e para você que Davi agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, era pastor de ovelhas. A Bíblia fala que Davi tinha uma responsabilidade na casa do seu pai. A Bíblia diz que a responsabilidade de Davi daquela época, do mancebo, do jovem, era pastorear ovelhas. Era uma profissão que não era muito desejada para uns jovens que estavam no seu auge, da sua formosura. Não era uma profissão que o homem daquela época, o jovem daquela época queria. Ele queria servir o exército, servir o rei. Ele queria ser carpinteiro, ele queria ser outra profissão, mesmo pastor de ovelha. Mas o pastor de ovelha sobrava para as mulheres e sobravam para os homens, considerados pequenos ou se mesmo fracos. Era um trabalho que não dava-se muita importância. E a Bíblia fala para mim e para você que Davi, o seu pai escolhe Davi e os seus irmãos, serviam o rei Saul, o exército do rei Saul, mas Davi foi escolhido e separado para ser pastor de ovelha. Pastor de ovelha, quando nós lemos, nós imaginamos um cajado, um monte de ovelhinha branca, bonita, debaixo de uma árvore, perto do ribeiro. Mas se eu falar para você o que é o pastor de ovelha, você falar que não queria ser, porque não era fácil. Quem acha que pastor de ovelha ela só fica deitado com uma graminha na boca, um chapéu, curvado, tomando água gelada e deixar as ovelhinhas comendo o dia inteiro mastigando, não é assim. Nós temos essa percepção de entender que é assim, mas não era. Não vai se escandalizar o que eu vou dizer aqui, mas ser pastor de ovelha não era fácil.
comia comida, o pão ali de dias de feito. Não era uma profissão de privilégio. Por isso que ninguém queria ser. E olha a responsabilidade. À noite vinha coiote, vinha urso, vinha leão, vinha bichos, animais carnívoros para tentar pegar a ovelha. E outra, ele não dormia a madrugada toda, porque ele tinha que ser vigilante, ele tinha que ficar de vigia, de tarde, manhã e noite, olhando as ovelhas. Porque senão vinha um animal feroz e matava aquela ovelha, e ele tinha que dar conta, ele não podia. E a história diz que o pastor de ovelhas se assentava, todo dia ele contava as suas ovelhas, levava para pastorear e voltava. Mas vira e mexe, uma ovelha saía de dentro do redil. Redil é um grupo, é um cercado, que ali aquele pastor colocava as ovelhas à noite, levava para o pasto, quando vinha no pasto, colocava ali dentro. E a história diz que o pastor, ele pegava aquelas ovelhas, levava para pastorear, comia-se uma com aquelas ovelhas e voltava de noite. Mas sempre tinha uma ou duas ou três ovelhas rebeldes que saía na madrugada e fugia. E esse pastor tinha a responsabilidade de pegar as outras ovelhas, deixar dentro do redil e voltar quilômetros e quilômetros andando a pé, em caminhos pedregulhos, caminhos de risco, atravessando o rio, montanhas, enfrentando o frio, ou talvez debaixo do sol escaldante, porque à noite fazia-se um frio muito grande, mas durante o dia o sol escaldante, ele tinha que ir atrás e não podia deixar aquela ovelha para trás. E a história diz que esse pastor de ovelha, ele saía atrás daquela ovelha que tinha saído dentro do curral, de dentro da manada de ovelha, ou de dentro do aprisco, da melhor forma que você quiser entender, e ele ia atrás, até achar ele. Ele fazia sinal. Ainda por cima, ele tinha a obrigação de tocar um instrumento, a harpa, que acalmava as ovelhas. Então não era uma tarefa fácil. E ele saía atrás, até encontrar a ovelha, só voltava para dentro do redil. E quando ele voltava com as ovelhas nos seus ombros, e quando ele achava aquela ovelha, sabe o que ele fazia? Não vai se escandalizar, mas é história, até hoje, em Israel, os pastores de ovelha fazem isso. Ele pegava o cajado e puxava as pernas da ovelha. Sabe aquela volta que tem no cajado? Ele puxava as pernas da ovelha e a ovelha caía deitada ao chão. E aí ele pegava o cajado e batia nas pernas da ovelha. Dava dó, mas ele tinha que fazer isso, porque assim ele estava corrigindo a ovelha. E aquela ovelha, ela tinha conhecimento que o seu pastor estava corrigindo ela e nunca mais ela poderia voltar. Ele passou com ela cansada, com as pernas talvez machucadas um pouco, ele colocava sobre os seus ombros, voltava de volta aquela caminhada árdua e colocava ela dentro do aprisco. Só que a ovelha estava machucada porque ele tinha puxado e corrigido ela, porque ele tinha que corrigir ela para ela não voltar a fazer, porque se ele não corrigisse ela voltava de novo. Então os pastores de hoje, até hoje fazem isso. Eles batem com o cajado nas pernas da ovelha, para a ovelha aprender, e elas aprendiam. Só que toda vez que ele levava novamente, a ovelha ficava machucada, mas toda vez que ele saía de dentro do aprisco, ele pegava a ovelha e colocava sobre os seus ombros. Ele sabia que ele corrigiu, mas ele também tinha uma responsabilidade. Eu corrigi, mas eu cuido. As ovelhas iam andando, mas aquela ovelha, até sarar das suas pernas e recuperar suas forças, ficava sobre os ombros dele. Poderia andar quilômetros, ele estava com a ovelha lado a lado, dava de beber, dava de comer, mas não saía de perto da ovelha. Para você ver a responsabilidade. Porque quando nós vemos pastor de ovelha, a gente acha que é fácil. Vem um monte de ovelhinho passar, que bonitinho. Você tem essa ilusão, porque eu tinha, até quando eu comecei a estudar. Eu fui aprofundando o estudo sobre as pastor de ovelha. Aí eu entendi o quanto que é difícil. Ele nega tudo, ele nega o conforto da sua casa, o aconchego dos seus parentes, deixa tudo para cuidar das ovelhas. Ele tem que lutar contra o urso, ele tem que lutar contra o leão, ele tem que lutar contra os coiotes, para não atacar a sua ovelha. Em todo tempo, ainda ele tem que cuidar das feridas das suas ovelhas. A ovelha fica debilitada, a ovelha ferida, ele tem que sair com ela no
restaurar. Mas depois que ela se restaura, nunca mais ela sai de dentro do redil. Porque ela aprendeu que o lugar dela é onde está o seu pastor. E ela aprende que ele tem autonomia, que ele é o seu pastor. E ela jamais vai sair de perto dele. Sabe por quê? Porque no momento das suas dores, da sua ferida, ele cuidava dela. E ela sabe que se ela sair de perto daquele pastor, ela pode sofrer, ela pode cair em pedregulhos, quebrar a pata. Ela pode passar fome e ficar envenenada aos matos. Mas quando ela está perto do pastor, ela se sente segura. Porque ela sabe, se vir um urso, se vir um leão, se vir um coiote, um lobo, aquele pastor vai cuidar dela. E era assim a vida de Davi. A Bíblia fala a característica de Davi, fala que Davi era franzinzo. Porque ser pastor de ovelhas se dedicava tempo e energia. Você vivia à base de pão, peixe e água. Se gastava toda a sua energia para correr atrás das ovelhas, para levar de um pasto para o outro. E tinha que sair para um pasto em pasto. Porque naquela época a estação do ano ia mudando. Sol muito matava toda a relva. Queimava. Chuva demais, matava. Frio demais, matava. Então o pastor tinha que estar todo o tempo procurando pasto para levar suas ovelhas. Para nunca faltar de comer ou de beber para suas ovelhas. Aí eu aprendo com Davi, porque Davi era o menor. Foi escolhido como menor para ser pastor de ovelha, para pastorear a ovelha. Os caras que ninguém queria. O jovem daquela época, se falava para ele, ele falava: não, eu quero ser soldado, quero me chamar do. Mas falar que ele queria ser pastor de ovelha? Jamais ele queria ser, porque não era um serviço fácil. Davi não andava cheiroso, Davi não tinha cheiro de banho. Ele tomava banho sim quando dava nos rios, banho gelado. Quando se dava, limpava. Mas quando não dava, ele tinha que trabalhar daquele jeito, fedendo, do cheiro de ovelha. Mas em todo o tempo, dependendo das circunstâncias, sol, chuva, Davi estava ali para cuidar das ovelhas do seu pai. Aí você me pergunta por que Jesus escolheu Davi? Porque ser pastor de ovelha não é para qualquer um. É para aquele que ama. Aquele que está disposto a negar tudo. Não olhar para trás. Não olhar para título, não olhar para homem, nem para olhar para mulher, mas olhar somente por amor ao cuidado, ao próximo. E Davi, ele cuida das ovelhas. E quando Davi escreve no Salmo de número 23, ele já está mais sábio. Ele tem maior conhecimento, que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi sabia. E quando ele estava no pasto pastoreando as ovelhas, faltava talvez comida, faltava talvez um abraço de um pai e de uma mãe, faltava talvez um aconchego dos seus irmãos. Mas uma coisa que não faltava para Davi era a presença de Deus. E nós cremos, temos que aprender isso. Pode faltar o dinheiro, a prata, pode faltar tudo na minha vida, na sua vida, mas a única coisa que não pode faltar é Jesus. Quem é que já passou por uma prova aqui na vida? Quem é que já passou por uma necessidade de faltar algo dentro da tua casa? Mas dependente, quando faltou o pão, faltou o arroz, faltou o feijão, faltou saúde, quem estava lá do teu lado? Jesus. E todo o tempo ele estava do teu lado. Você viu que as coisas terrenas faltou, mas ele não. Ele não faltava. No momento que você estava chorando, ele estava lá do teu lado. No momento que você não tinha ninguém para te socorrer, para te pegar na mão, ele estava do teu lado. No momento das dores, das enfermidades, da decepção que o homem lhe causou, ele estava lá do teu lado. Então, por isso que Davi escreve: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando Davi está falando, ou seja, não é falta da terra, não é falta do ouro, nem da prata, nem da carne. Não, é falta de Jesus. Ele não tem falta de Jesus, que em todo o tempo o Senhor estava com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui: amansamente para as águas tranquilas. Ele fala que Jesus guia ele pelas águas tranquilas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala: refrigera minha alma e guia-me pela verdade da justiça por amor ao teu nome. Olha que salmo lindo, irmãos. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quantas vezes Davi andou pelo vale da sombra da morte? Se nós formos vermos a capacidade de um homem contra um leão, né? Contra o urso, é a morte. Quantas vezes ele andou pelo vale, mas em todo o tempo o Senhor não lhe faltava, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Ele falou: eu matei o urso, eu matei o leão, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui: a vara do Senhor lhe consolava. Em todo o tempo ele estava sozinho para o homem, mas o Senhor estava com ele em todo o tempo, consolando ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E o Senhor, depois que viu, agora levanta Samuel, e Samuel vai lá, desce, vai na casa, e ele começa a chamar os irmãos de Davi um por um. Eu estou andando rápido porque as horas vão avançar. Passa um, passa Benadab, passa um, passa Eliabe, e nada. E quando o pai disse: ó, tem um menor que está lá cuidando das ovelhas, e manda chamar ele. O menino chega diante da presença de Samuel. E agora Samuel vai e derrama o óleo de unção sobre a cabeça de Davi. Davi não se sentava na mesa para comer. Davi, com cheiro de ovelha, jamais ia se sentar na mesa, mas naquele dia ele se assentou. Naquele dia o Senhor preparou a mesa para Davi na presença dos teus inimigos. Glória a Deus. E sobre a sua cabeça o óleo derramou. Glória a Deus. E ele disse que certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. E a Bíblia fala que a bondade e a misericórdia seguiu Davi por todos os dias. E nessa noite a bondade e a misericórdia me seguirão a tua vida por todos os dias. Glória a Deus. E Davi fala que a melhor coisa é habitar na presença do Senhor por longos dias. Ou seja, não é um dia e hoje, amanhã não. É todos os dias. O melhor é estar na presença do Senhor. É ter a presença do Senhor comigo. Ter a presença do Senhor contigo. É a melhor coisa. Irmãos, eu poderia entrar mais profundo, mas as horas são bem avançadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que dizer para você essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Aleluia. É um salmo bem conhecido, mas esse salmo ele me renova em saber que o conto de Jesus é maravilhoso. O conto do Senhor é poderoso. O conto que a mão do Senhor em todo o tempo tem nos guardado, tem nos livrado. Glória a Deus. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor estará contigo. Ele preparará uma mesa perante os seus inimigos. Ele ungirá a tua cabeça com óleo e o seu cálice da unção transbordará sobre a tua vida. E a misericórdia, a bondade do Senhor se seguirão na tua vida todos os dias, na tua vida, na tua casa. Te seguirão, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na terça-feira. Aleluia. Quantas pessoas já choraram hoje? Quantas pessoas que o Senhor está falando para ela: filha, eu estou contigo, mas ela não está entendendo, porque ela não consegue ver Jesus. Ela não consegue ver Jesus porque ela está focada nos detalhes, nas circunstâncias da vida. Mas em todo o tempo a mão do Senhor está ao lado dela, guardando e livrando. Quanto tem sido o livramento nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã que nós passamos? Quanto tem sido as vitórias que o Senhor tem dado para mim e para você? Porque enquanto nós estamos aqui, mas quantas pessoas travaram batalhas espirituais nos dias de hoje? Demônios que estão nos principais potestades, que estão nos ares lá fora, lutando para entrar numa casa, conseguiu entrar numa família, já destruiu. Já entrou no jovem, já entrou numa jovem, tentou destruir. Mas nós estamos guardados e protegidos pela mão do Todo-Poderoso, que tem nos guardado, tem nos livrado. Grande tem sido o livramento do Senhor para a sua casa.
Nem tem sido a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre a vida dos seus filhos. Quantas pessoas perderam casa? Quantas pessoas perderam emprego hoje? Quantas pessoas estão angustiadas, entristecidas? Pessoas que hoje acordaram, não conseguiram nem pentear o cabelo, nem escovar os dentes, nem levantar da cama, irmão. Tem muitos. Pessoas que não sentem mais a fome de comer comida, porque não tem nem força, que até isso o diabo tirou. Mas eu e você estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. Porque em todo tempo a mão dele está nos protegendo. Quantas pessoas falando hoje eu vou na igreja, mas quando tentou sair de casa, o diabo fez ela desistir de vir para a casa do Senhor. Mas eu e você estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. E nós vamos orar para essas pessoas. Nós vamos clamar e programar palavras proféticas sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor vai levantar, o Senhor vai restituir, o Senhor vai dar força e graça. Louvado seja o Senhor. Se coloque de pé para essa palavra, nossa irmã Midian, dar continuidade da obra do Senhor, porque até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu. Aleluia. Eu quero que você fique com essa palavra. A palavra foi bem, aleluia, objetiva, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para a minha vida, para a tua vida. E eu quero sair daqui hoje crendo no Senhor, crendo, depositando a minha fé, que de nada tem falta, porque o Senhor está comigo em todo o tempo. Os dias não vão ser fáceis. São dias de bênção, dias de vitória, mas também são dias de peleja. Mas em todo tempo a mão do Senhor está comigo, está contigo. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu quero que você firme as suas forças, a sua fé em Jesus Cristo. Ore pelos necessitados. Ore pelos enfermos. Ore por todos aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus. Eles zombam. Chama nós de louco. Chama nós de ultrapassado. Porque eles não entendem, não têm conhecimento. Mas vamos pedir para que o Senhor dê entendimento e conhecimento. Porque as horas estão avançando para o Senhor vir buscar a igreja. E bem-aventurado aquele que tem consciência disso, aquele que sabe, está vivendo. A vida do Senhor está próxima. Amém? Vamos orar pelos aniversariantes. Vamos orar por todos. São muitas pessoas para orar, irmãos. São milhões, milhões, milhões. O mundo inteiro. Os lugares mais remotos do mundo tem alguém necessitado da oração. Os lugares mais privilegiados também tem alguém necessitado das orações. Amém? Vamos orar por todos, porque todos nós somos iguais diante dos nossos olhos do nosso Pai, o nosso Senhor Jesus. É que quando eu tinha 28 anos, eu já tinha um monte de criança e mais do... Focar, de colocar no dinheiro, no homem, nas palavras do homem, no poder da força da mão, a mão de obra, a mão humana. Mas não é aí que está a minha força, não é aí que está, é no nosso Deus. É no nosso Deus que está a nossa força. Ele é o nosso pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui o Senhor tem permitido, né? Tem guardado a nossa vida e vai continuar guardando a vida dos seus filhos. E eu profetizo que nada vai lhe faltar. Amém? O papai Samara é servo do Senhor, que vai dar continuidade até que o Espírito Santo Deus permitiu. Se Deus passar algo para ela, estará passando para a igreja. Amém? Glorifico o nome do Senhor, Paulo. Bem no nome de Jesus. Deus, que palavra gloriosa, né? O Senhor falou conosco poderosamente através da palavra. O Senhor, Ele sabe como falar conosco, né? Sobre a ovelha, o pastor. É muito edificante, né? Essa palavra. Glória a Deus. Muitas vezes a gente fazendo aquela oração rápida, né? O Senhor é meu pastor, mas é muito mais profunda. Essa palavra é uma profundeza que você lê ali, ela trouxe ali detalhadamente, realmente. É muito profunda a palavra do Senhor, vai além, né? Glória a Deus. E o Senhor nos edifica assim pela tua palavra, né? Eu fico grata, eu gosto, né, de ouvir aquela palavra bem mastigada. E Deus sabe como usar os seus servos, né? Que Deus continue usando a serva do Senhor poderosamente, amém? Vamos
Já fazemos a oração da fé, eu creio que o Senhor falou através da palavra, amém? Tome posse nesta noite, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor não vai te deixar faltar o teu alimento, o Senhor não vai deixar faltar, aleluia, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, aleluia, você que pode, vamos orar ao Senhor na oração da fé. Quinta-feira tem oração das 7 às 8. No sábado vamos ter aqui um culto com as mulheres. Este culto vai ser um culto com as mulheres. Aí nesse mês de março temos, o Dia da Mulher. Então será um culto bem abençoado. Deus vai usar a serva do Senhor que vai trazer a palavra que não falta. Venha ouvir a palavra do Senhor neste sábado. Amém, queridos? Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dão, Senhor, nesta noite, ó Pai querido, Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, continua, Senhor, usar a tua serva, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, leva cada um em paz para o seu lar, Senhor Jesus, guardando, livrando de todo mal, guarda na entrada, guarda na saída. Senhor, conduz, ó Pai, os nossos passos. Senhor, meu Deus, nos conduz, Senhor, porque o Senhor nosso pastor. Jesus, vai abençoando cada um, Senhor, livrando de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, queridos, estenda as suas mãos. Vamos agradecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos, não somente hoje, mas todos os dias, dizem. Amém. Que a paz do Senhor Jesus você leve para casa e que a paz do Senhor Jesus fique em cada coração. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a irmã Daiane.